Olá, boa noite, tudo bem com você? Como é que você tá do outro lado? Paz do Senhor, né? Tô aqui com uma palavra desde manhã no meu coração, né? Estava viajando hoje para Natal, que eu vim pregar aqui, e desde que eu estava viajando, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração. E eu creio que essa palavra vai tocar o seu coração nesta noite, vai falar com você. Talvez você que esteja aí sem esperança, sem força, talvez que você esteja aí sem uma direção, sem saber o que fazer, esteja lutando contra você mesmo, né? Contra o seu chamado, contra aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas você sabia que Deus conta contigo para uma grande obra? Você sabia que Deus conta contigo para fazer aquilo que Ele chamou você para fazer? E muitas vezes o cansaço, a desilusão te faz parar. Muitas vezes o desânimo, né? Te deixa parado. Mas o Senhor me levanta nessa noite com uma voz profética para a tua vida. E a palavra se encontra lá em Isaías, capítulo 6, versículo 8, que vai dizer assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra veio do profeta Isaías, quando ele é purificado com as brasas que o anjo coloca sobre os seus lábios, né? Que é tirada do altar com a pinça. E ali Isaías está sendo purificado os seus lábios, e quando ele é purificado, o Senhor vem com essa palavra: a quem enviarei? O Senhor queria levantar alguém com a voz profética para pregar para o povo, e ele disse: envia-me a mim. Naquele momento, Isaías tem um encontro com o Senhor, e ele está ali muito feliz com a presença de Deus sobre a vida dele, né? O chamado queimava o seu coração. E nessa noite o Senhor ministrava o meu coração. Quantos estão parados? Quantos estão sem força, sem vontade, né? Paralisados no seu chamado, naquilo que Deus te chamou? Porque viver o chamado é sair da zona de conforto. Viver o chamado é literalmente fazer aquilo que muitas vezes não queremos fazer, né? Deixar o nosso lar, nossa casa, deixar muitas vezes os nossos filhos para fazer aquilo que Deus chamou para fazer, porque Ele conta comigo e com você. A Bíblia fala de um homem chamado Elias. Elias, ele era um homem tão cheio da presença de Deus que ele declara lá em 1 Reis 17 que pelo poder da sua palavra não haveria chuva sobre a terra. E esse mesmo homem, ele entra numa batalha muito grande, ele derruba os profetas de Baal, né? E naquela batalha que ele mata todos os profetas, só fica ele de pé. Mas no momento Elias, ele entra numa crise existencial. Elias, ele entra numa crise existencial e ele a Bíblia diz que ele mesmo vai ao deserto se esconder, né? E a Bíblia diz que Deus envia o anjo para o alimentar com pão e água. E o alimento, ele anda 40 dias e 40 noites, mas depois ele entra também numa caverna, porque ele ainda estava sem força. E por causa de uma palavra, aquele homem, tão cheio da presença de Deus, com poder, com uma autoridade sobre a palavra do Senhor, e agora aquele homem se encontra como? Ele se encontra debilitado, ele procura se esconder, mas ao mesmo tempo o Senhor envia um anjo para o alimentar, né? E quando ele é alimentado, ele anda 40 dias e entra de novo numa caverna, se esconde de novo, porque ainda estava debilitado, creio eu. E a Bíblia diz que agora a palavra do Senhor vem sobre ele e faz: Elias, o que tu fazes aí, né? E ele começa a questionar ao Senhor, que todos os profetas tinham morrido, né? O povo tinha se corrompido, mas só ele tinha ficado. Só ele tinha ficado para lutar. Mas ele não sabia os planos de Deus sobre a vida dele, né? A Bíblia diz que quando ele se levanta e passa o vento, passa o fogo, passa o terremoto, mas o Senhor não estava em nenhuma dessas ocasiões, mas estava no suave sussurro, né? E Deus fala ali numa brisa suave com Elias. E ele diz: Elias, volte pelo deserto de Damasco, porque ainda tem gente para você ungir, né? Ainda tem reis para ungir, tem profetas para levantar. E detalhe, ainda tem 7.000 que ainda não se prostraram. Sabe que Deus traz ao meu coração? Que muitas vezes nós estamos assim, em cavernas, em desertos, querendo fugir, né? Mas o Senhor sempre tem algo novo para a nossa vida, sempre nos prepara para algo novo. E o Senhor, desde manhã que Ele fala comigo sobre essa palavra, sobre o chamado, né? E Ele ministrava o meu coração, que quantos estão assim, né? Sem forças, sem vontades, querendo parar. E essa palavra é para a tua vida. Ele pergunta nessa noite: a quem enviarei? Será que você está disposto a fazer aquilo que Deus quer que você faça? Se levante. Se não ora mais, volte a orar. Se não ler a palavra,
volte a ler. Se não adora mais, volte a adorar. Porque para viver chamado, nós temos que perseverar. Nós temos que lutar, né? Então, você que está aí nessa noite, tenha ânimo, tenha força, tenha garra, tenha coragem. Porque o Senhor, Ele está conosco em todos os tempos. Quando Ele deu aquele alimento a Elias, Ele estava alimentando ele porque Ele conhecia as fraquezas, debilidade de Elias. As fraquezas, né? Falta de força. E Deus até permitiu Elias dormir. Ele permitiu ele descansar. Mas tinha uma hora que Ele disse, tá bom, já descansou demais. Agora você está na hora de se levantar e fazer o que eu quero que você faça. Porque tem um povo que precisa ouvir a tua voz. Tem um povo que precisa ouvir as palavras que vou eu colocar na tua boca. Tem um povo que precisa se levantar, porque o alimento que eu estou te dando é para alimentar outros. Não é hora mais de descansar, não é hora mais de caverna, não é hora mais de deserto, aleluia. É hora, manda de se levantar. Então Deus fala para você nessa noite, toma essa palavra. Ele pergunta a quem enviarei, né? Ele vai dizer assim, a quem ouvirão se não há quem pregue? E se você não pregar, até as pedras vai clamar. Então levante-se, pregue a palavra do Senhor, né? Porque Ele conta comigo e com você para esse novo tempo. E eu cheguei agora do culto, mas Ele me quietou para mim sentar aqui e conversar com você, né? Estamos conversando, certo? E eu quero que você guarde na tábua do seu coração essa palavra poderosa, né? Então, que nessa noite tenha ânimo, tenha força, tenha garra, tenha fé. Não tem força, peça a Deus. Não tem garra, peça a Ele. Ele é a nossa força, é a nossa fortaleza, é Ele que nos coloca de pé. Então, para você nessa noite, não pare o seu chamado. Não desista, não se cale. Ah, mas eu não sei cantar. A Bíblia diz, aquele que tem fôlego adora ao Senhor. Ah, mas eu não sei pregar. Jeremias, aleluia, não diga que é criança, né? Não diga que é só uma criança. Então, assim, eu colocarei palavras na tua boca. Ele disse a Moisés, Moisés, eu serei com a tua boca. Então, o segredo é, faça a sua parte e que Ele faça a dele. Amém? Que Deus abençoe você nessa noite. Fica com Deus. E eu creio que o mais Ele fará. Deus te abençoe em nome de Jesus.